Tela inteira. Vocês veem a apresentação? Sim, professora. Obrigada. João, você que está chegando hoje, quando eu estou apresentando aqui, aí não aparece o chat para mim, não. Só aparece mesmo a apresentação, fica a tela cheia. Então, se você precisar perguntar ou se colocar, qualquer coisa, quiser queira acrescentar, ajudar a gente a aprender mais, você abre seu microfone e fala, tá? Tá certo, professora. Obrigada. Então, gente, hoje é a nossa quinta aula, né, síncrona, e a gente vai falar de águas naturais. Alguém já ouviu falar em água que não é natural? Esse silêncio quer dizer não? Sinceramente, nunca ouvi não falar, não. Exatamente, né? É um termo esquisito, né? Águas naturais. Porque quando a gente pensa em água, a gente lembra de H2O, né? Só que águas naturais não são só H2O, na realidade são soluções. Então, por exemplo, uma água destilada, ou mesmo água meliquê, ela é uma água que foi tratada para ter características diferentes das que a gente encontra na natureza. Então, águas naturais são aquelas águas que a gente, com a composição que a gente encontra na natureza, sem falar em poluição, tá? Esse nome é só para deixar evidenciado isso, tá certo? Tá Então, claro. tá claro, então vamos lá. Bem, quais são, em geral, os elementos que a gente tem dissolvidos nas águas naturais? Todos os elementos que existem nas águas naturais, eles podem ser classificados em 3 tipos, de acordo com a faixa de concentração. Então, a gente tem os elementos majoritários, minoritários e traços. Tá? Os majoritários estão aí, olha. Se a gente parar para observar, quem fez a Química Analítica 1, ou no caso do João Paulo, que era da licenciatura, é a Química Qualitativa, né, Química Analítica Qualitativa, tem aquela tabelinha de solubilidade que diz assim, ó, todos os elementos do grupo 1A e do íon amônio são solúveis. Aletos são solúveis, né, com exceção dos aletos de prata, chumbo e o cloreto mercuroso. Só um minutinho, que tem que permitir alguém aqui para entrar. Então, se a gente observar, os majoritários, eles estão aqui. Oh, papai do céu. Ora, meu filho. Os majoritários, eles estão aqui, ó, levando em consideração especialmente os elementos do grupo 1A e aqueles do grupo 2A que também são solúveis. Faixa de concentração deles vai de 0,05 a 750 milimolar. Vejam que é uma variação muito grande, né? 750 é o quê? 1, 2, 3, 4, umas 150 mil vezes maior, né? Então, se a gente parar para pensar na quantidade de íons dissolvidos numa água, nessa faixa de concentração, ela é muito grande. E é essa faixa de concentração, essa distância aqui entre esse limite inferior e esse limite superior, que vai dar uma outra classificação às águas, que é a questão da gente considerar uma água salina, salobra ou doce. Para que isso, né? Será que isso tem alguma importância, eu diferenciar? Bem, quando a gente, como químico, né, vai usar essa água num processo industrial, ou mesmo para tratar para dessedentação animal ou consumo humano, é importantíssimo que a gente leve em conta essa classificação. Quanto menos íons dissolvidos aquela água tiver, mais barato vai ser o tratamento dela. E aí, mais barato também é para quem vai consumir. Do mesmo jeito, menos agressiva aos equipamentos pelos quais ela vai passar, ela será. Então, por isso, a necessidade dessa classificação e, de acordo com essa classificação, a legislação diz para que aquela água pode se destinar e quais os tratamentos que ela deve sofrer para obedecer os pré-requisitos daquela destinação, tá? Então, às vezes parece besteira, mas é importante
a gente conhecer esses limites. Os elementos minoritários, eles têm, ó, uma quantidade bem menor, 0,05 a 50, só que aqui, ó, micromol. Então, daqui para cá, já é, ó, uma diferença grande. Então, a gente tem aqui, ó, todo o que a gente chama de FID, que é o fosfato inorgânico dissolvido. Eu representei aqui pelo HPO4-2, mas tem o PO4-3, tem o H2PO4-, todos os íons que são resultado da dissociação do ácido fosfórico, tá? Então, é o chamado fosfato inorgânico dissolvido, FID. O íon amônio, lítio, nitratos, nitritos e amônia, ou íon amônio, né, como já está aqui, vai depender das condições em que aquela água se encontra. Por exemplo, se for uma água superficial, bem ventilada, bem oxigenada, a gente vai ter lá principalmente o nitrogênio na forma de nitratos, porque é a forma mais oxidada do nitrogênio. Mas se for, por exemplo, um pântano, em que a maioria das águas estão em ambiente anaeróbico, olha, eu fico apontando isso aqui, sem selecionar isso aqui, desculpa, tá? Se for um ambiente pantanoso, por exemplo, em que a água tem um ambiente redutor, então a gente vai ter o nitrogênio nas suas formas mais reduzidas. Isso também vai causar diferença na característica da água, em termos de cor, em termos de sabor, em termos de pH, consequentemente também na sua destinação e nos tratamentos que ela deve sofrer. E os elementos traços são aqueles, ó, que são menos solúveis, né, que a gente encontra em maior quantidade na litosfera e não na hidrosfera. Eles estão aqui na forma de minerais na litosfera. Como eles são pouco solúveis, a gente vai encontrar nas águas em baixíssima concentração. Já está aqui para cá, ó, já é nanomolar. Então, é uma diferença muito grande. Menor do que 50, então pode ser 49, pode ser 2, pode ser 5. A diferença entre uma e outra é da geologia. Por exemplo, aqui no Ceará nós temos o nosso solo, ele é rico em ferro, né? Ali principalmente pela região do Jaguaribe, tanto alto quanto baixo, quanto médio Jaguaribe, a água tem um problema seríssimo que se chama de capa rosa, que é a precipitação de óxidos de ferro nos canos, que chega a obstruir totalmente os canos, né? Chama-se capa rosa porque esse óxido que precipita, ele tem uma corzinha rosa por conta do ferro. Também quem fez a Química Analítica 1 deve se lembrar lá que o ferro é do grupo 3, né, dos sulfetos básicos, e o teste, né, de identificação do ferro é quando a gente coloca o tiocianeto, o íon, e ele fica aquela solução vermelho sangue. Então, essa cor rosada que tem nesses óxidos hidróxidos vem justamente da presença do ferro. Então, por exemplo, uma água aqui do Jaguaribe, ela vai ter uma concentração de ferro, mesmo a nível de nanomolar, maior do que uma água de uma região que não tenha uma geologia um sedimento rico em ferro, tá? Então, existem essas faixas de concentração, existem os limites, mas isso não quer dizer que todas as águas tenham exatamente as mesmas quantidades ou a mesma composição. Eu trouxe aqui um comparativo entre a água da chuva, do rio e do mar. Se a gente observar, ó, as mesmas espécies. E uns gráficos até bem parecidos, né, ó, maior aqui, o sódio, né, a única diferença é esse aqui, que tem o bicarbonato, né, um pouco maior do que os outros, né. Puxa, quer dizer, então, professora, que a água da chuva, a água do mar e a água do rio são iguais? Em termos de composição, sim, foi o que eu acabei de falar no slide anterior. Aquelas espécies todas, elas estão distribuídas em todas as águas naturais. O que vai diferenciar é exatamente a concentração. Se a gente observar que a escala de água do mar, todas os três gráficos estão na mesma escala, né? Ali no slide anterior a gente tinha escalas diferentes, então às vezes é difícil a gente visualizar. Aqui a gente tem todo mundo mesma unidade, escala não, desculpa, mesma unidade, miligrama por litro, né? ppm, ppm, ppm. Olha a escala aqui da água do mar, de 5.000 a 20.000. A do rio, de 10 a 60, né, é quase 100 vezes menor do que o mínimo aqui da água do mar.
E a água da chuva, então, gente, olha só, de 1 a 4. Então, a gente tem composições semelhantes, mas a diferença está em concentração. E por que que as composições são semelhantes? Alguém tem alguma ideia? A origem, né? A origem delas são diferentes. Da chuva, do mar, do rio. Isso, a origem são diferentes, mas por que que todas elas, mesmo tendo origem diferentes, têm a mesma composição? Todas elas têm sódio, têm cálcio, têm potássio, tem magnésio, tem bicarbonato, tem sulfato, se a origem é diferente? É por causa da solubilidade dos componentes. Pode repetir, meu amor. É por causa da solubilidade. Da solubilidade, muito bem. Mas, por exemplo, a água da chuva, onde será que ela solubiliza sódio? Aí pegou, né? Aí pegou, né? Professor, Deve ser traço de evaporação da água do mar. Ótimo. Alguém também ia falar, além do João Paulo, acho que foi o João Paulo que falou, né? É porque eu acho que a água da chuva ela vem da evaporação das outras águas, né? Então faz sentido que elas tenham a mesma composição. Muito bem. Na realidade, a origem, como disse o João Paulo, é a mesma. As primeiras quantidades de água que surgiram no planeta vieram do mesmo lugar, né? Veio com aqueles meteoros, era na forma de vapor, porque o planeta era muito quente, né? Você lembra lá naquele documentário? Aí depois, quando começou a resfriar e começou a chover, como o solo ainda naquela época era só magma, né? Era rocha fundida, a água em contato com aquela rocha foi resfriando e solidificando, e aqueles íons que eram mais solúveis se dissolveram em grande quantidade. Então está aqui, por isso que na água do mar tem grande quantidade. Como é que se formaram os rios? Os rios se formaram exatamente pela evaporação da água do mar. A gente viu na aula passada, né, ou na atrasada, não me lembro, que a quantidade de evaporação no mar é maior do que a de precipitação. E nos continentes, a precipitação é maior do que a evaporação. Então, a água evapora lá no oceano e é impelida para o continente pelos ventos, pelas correntes atmosféricas, e aqui precipita. Então, parte desse material, desses íons, também vem junto, é o tal do spray marinho. Alguém já foi no mar ou na praia, e depois, quando você chega em casa, se alguém chegar perto de você, vai dizer, visto, tá pura praia. A gente fica aqui com a pele, com aquela maresia da praia, tá, gente? Estou falando de spray marinho. Na pele, que é um processo de adsorção, esse spray marinho leva para a atmosfera também pequenas quantidades desses cátions, ou ânions, né, dos íons que estão dissolvidos no mar. Então, quando esse spray, junto com a água, chega até alturas suficientes que encontrem aquelas partículas aglutinadoras e precipitam, a água vem com uma característica semelhante, só que em proporção bem menor. Aí, beleza. Quando essa água chove, que ela encontra a bacia de drenagem, né, que é o solo, e ela escoa até encontrar uma depressão, que é o leito do rio, ela vai, ao longo daquele caminho, também dissolvendo algum ou outro mineral através de lixiviação ou de intemperismo, né, erosão, dissolvendo aqueles que são mais solúveis, e por isso que vai aumentando um pouquinho a quantidade em relação ao que era a chuva. Mas a origem é a mesma. Nós falamos na aula passada que a quantidade de água no planeta ela é constante. Ela só vai sendo reciclada ao longo do tempo através do ciclo hidrológico. A diferença maior está aqui, ó, no bicarbonato. Esse bicarbonato, ele vem através da difusão, pelo contato da hidrosfera com a atmosfera. Como na atmosfera tem CO2, esse CO2 é absorvido pela água, solubilizado, e aí a gente tem uma concentração bem maior de bicarbonato na água do rio do que na água da chuva, porque aqui, ó, o tempo de contato é maior. A água da chuva, aquele contato ali é só enquanto está chovendo.
No rio, não, ele fica tendo aquele contato o tempo todo. Então, como o tempo de contato é maior, ele consegue se difundir e chegar a uma concentração maior. A gente vê aqui pequenininho, mas é porque a gente tem que se lembrar que a escala aqui é 5.000. Então, aqui deve ter, se a gente conseguisse mudar a escala, a gente iria ver, desculpa, já está eu de novo aqui, sem... Cadê opções de ponteiro? O bicarbonato aqui no mar está pequenininho, porque a gente tem uma escala aqui bem diferente dessa, né? Provavelmente aqui, mesmo sendo aparentemente pequeno, se a gente pensar que esse primeiro ponto aqui é 5.000, vai ser maior do que 60, ou do que 55, mais ou menos, que é o que tem aqui. Tá? Lá no mar também há esse equilíbrio de difusão do gás carbônico no oceano. Tá? Então, por isso que os bicarbonatos tendem a ser maiores aqui do que na água da chuva. Tá? Outra coisa, ó, esse cloreto na água de chuva, ele é relativamente grande, né, se a gente olhar aqui, mas, de novo, preste atenção na escala, ele não chega a 4. Aqui ele já vai, ó, para quase 10. Vejam que não há muita diferença entre a água do rio e a água do mar, ou da chuva, em função de cloreto, tá? Porque os sais de cloreto são solúveis, mas dentro dos minérios existem, pelo menos os minérios superficialmente disponíveis na litosfera, a quantidade é pequena, tá? Enquanto que na água do mar é altíssima. Então a gente tem que ficar atento para isso. Apesar de todas as águas terem a mesma origem, por isso terão mais ou menos os mesmos constituintes, mas a grande diferença está a nível de concentração. Esse bicarbonato aqui na água do mar, absorvido pela difusão, né, é o que está causando o que a gente já começou a falar na aula passada, da acidificação dos oceanos pelo excesso, né, de CO2 na atmosfera. Gente, essas latidinhas dessa cachorra atrapalham a aula, porque se atrapalhar eu vou prender ela em outro lugar. Não. Professora, não atrapalha não. Certo, é porque essa cachorra é meio doida, sabe? Aí ela fica rodando, sozinha rodando e latindo. Quando eu boto música também, ela faz a mesma coisa, ela começa a rodar e latir. Ela pode ouvir qualquer música, ela começa a rodar e dar esses latidos. Geralmente esse horário, quando eu não estou dando aula, eu estou aqui aguando o quintal e eu boto música, aí ela fica com isso que eu acho que é dançar, né? Aí ela está acostumada com o horário, aí agora ela começa. Mas se atrapalhar, vocês me avisem, tá? Então, ó, voltando aqui, só explicando um pouquinho melhor, né? A água do mar, a gente vai ter 98% de massa, né? Dos solutos dissolvíveis na água são esses íons aqui, tá? Sendo que, ó, cloreto e sódio fazem 86% do total. O resto, né? É o que? 12% é que são os outros íons. Esses íons, né? Isso aqui é o que causa a grande salinidade da água do mar, principalmente, né? Todos eles causam salinidade, mas a principal origem é essa, e é por isso que é uma fonte de sal, é a água do mar, salinas sempre são em regiões litorâneas. Esses outros, não só esses, mas outros presentes, como fosfatos, carbonatos, bicarbonatos, etc., eles são responsáveis pelos processos de hidrólise. Essa hidrólise, ela é de tal forma grande em relação, por exemplo, à água do rio, que o pH da água do mar, o pH natural da água do mar é um pH básico, acima de 8. Por conta dos processos de hidrólise dessa grande quantidade de íons dissolvidos na água do mar. Lá na água do rio, apesar de ter mais ou menos os mesmos íons presentes, eles estão presentes em uma quantidade tão menor que essa hidrólise não se torna
menos importante, ai meu Deus, fiz errado, menos importante do que esse processo aqui de dissolução do CO2. Esse processo de dissolução do CO2 na água do rio, por conta dos outros íons terem concentrações muito pequenas, ele é o processo principal. Toda vida eu esqueço desse ponteiro. Então, esse processo de difusão do CO2, formando ácido carbônico e se ionizando em bicarbonato, é o processo principal em relação aos processos de hidrólise que ocorrem desses outros íons presentes na água do mar em grande quantidade. A quantidade deles aqui é pequena. E aí, justamente porque esse processo na água doce, né, é o principal, é que as águas doces de solos silicatados, como é, por exemplo, aqui no hemisfério sul, o pH natural é um pH ácido, próximo de 6. Não é água de chuva ácida, tá? É um pH ácido natural por conta da presença do íon H+, e do íon bicarbonato, tá? A chuva ácida ou a água ácida, a água que vem a partir da chuva ácida, tem pHs bem mais baixos, abaixo de 4, tá? Aqui a gente tem sim esse processo, mas tem outros processos de hidrólise, principalmente também porque na água do mar existe muita rocha carbonática. Você lembra na aula passada que a gente falou da evolução da atmosfera, que a atmosfera primitiva tinha 40%, até 40% de CO2, e a atmosfera atual, né, antes do períodos pré-revolução industrial, tinha ali em torno de 0,035%. Todo esse excesso de CO2, ele foi fixado de duas formas. Uma foi pela parte de vegetação, formando combustíveis fósseis, e a outra por precipitação no mar, na formação de carbonatos e se ligando com cátions como cálcio e magnésio, formando carbonatos de cálcio e carbonatos de magnésio. Esses carbonatos sofrem hidrólise e contribuem, né, em grande parte, para que o pH da água marinha seja básico. Mas as águas doces, e se eu tiver um rio, por exemplo, no hemisfério norte, que é um hemisfério muito rico nesse tipo de minério, né, carbonatos de cálcio e de magnésio, então o solo deles é principalmente carbonatado, enquanto que o nosso é silicatado, a água deles, a mesma água doce, tem pH básico, tá? A gente tem aqui, tá? Dependendo, por exemplo, ali naquelas fontes termais do sudeste ou do centro-oeste, temos águas com pHs básicos também. Por isso que a legislação, quando fala de água para consumo humano, ela diz que o pH pode ir de 5 a 9, tá? Porque vai depender também da característica geológica da região. Então, vejam que tudo está interligado, né? Os rios, né, eles vão ter a concentração daquelas espécies químicas, vai depender do volume e da natureza das chuvas, né? Se eu tenho muita chuva, uma quantidade de água muito grande, ou na época, né, aqui por exemplo da quadra invernosa, se eu fizer um monitoramento de um rio, e eu pegar uma amostra de água desse rio em dezembro, e pegar uma, por exemplo, em maio, a concentração vai ser totalmente diferente. Em maio ele recebeu muita chuva por conta da quadra invernosa, né? Passou janeiro, fevereiro, março, abril, chovendo. Então, provavelmente a concentração vai ser menor. Lá em dezembro, como está desde julho sem chover, só evaporando, então a concentração deve ser maior. Então, não só do volume de chuva, mas também da natureza de chuvas. Por exemplo, um rio, como o Rio Cocó, que é aqui pertinho do mar, ele deve ter concentrações de íons maiores do que, por exemplo, um rio lá no Sertão Central, por conta, de novo, daquele spray marinho. Os ventos carregam também aquele spray marinho em quantidade maior, e as chuvas que a gente tem em litorais, em cidades litorâneas, tem uma concentração de íons maior do que, por exemplo, a chuva que a gente vai ter lá em Guaramiranga, né, regiões de serra. Tá? Outra coisa, a formação geológica da bacia hidrográfica
não só da bacia hidrográfica por lixiviamento, quando a água da chuva corre pelaquela bacia até chegar ao rio, como também do próprio fundo do rio, já que aquela água está em contato direto com aquelas rochas, e ali também há um equilíbrio químico. Há uma solubilização, mesmo que lenta, mas há. Então, a concentração dessas espécies químicas vai depender desses vários fatores, das chuvas, natureza e quantidade, assim como da geologia da bacia hidrográfica, tanto por erosão como por equilíbrio químico. A biota também vai influenciar em que sentido? Vamos supor que eu tenha um determinado rio que tenha lá, entre as cianofícias, tenha uma quantidade grande de cianofícias. As cianofícias, elas usam, por exemplo, sílica para fazer o seu esqueleto, a sua carapaça. Então, mesmo que minerais de sílica se dissolvam, essa sílica é incorporada e fixada como célula. Se eu tiver organismos coccolítoforos, eles usam como carapaça os carbonatos de cálcio e de magnésio. Então, aquele bicarbonato que foi formado pela difusão do CO2, ele pode sofrer uma segunda ionização, dependendo do equilíbrio da situação lá, e formar os carbonatos que serão incorporados por esses organismos. Então, isso também vai influenciar na qualidade da água, tá? Nas características da água. Percebem? Então, agora, aquela história que eu falei no começo, da estranheza de usar esse nome, águas naturais, né? Porque as águas que estão aí na natureza, não tratadas, não modificadas, elas têm características que dependem do ambiente onde elas estão depositadas, do tipo de ecossistema que vive ali dentro dela e do ciclo hidrológico. Tudo bem até aí, gente? Saiu todo mundo. Vamos lá. Os principais componentes de águas de rios, né, é o material particulado em suspensão, tanto de origem orgânica quanto de origem inorgânica, células, micro-organismos, às vezes, né, quando os rios recebem pequenas folhas, né, tanto qualquer material particulado em suspensão, tanto de origem orgânica e inorgânica, eles estão lá presentes. As espécies majoritárias inorgânicas, que são esses íons dos quais a gente já falou, todas elas dissolvidas, por isso que são íons. A matéria orgânica dissolvida, tá? E metais traços, tanto dissolvidos quanto incorporados lá no material particulado em suspensão. Já tinha falado que os rios, né, do hemisfério norte, eles têm, por ter uma litosfera rica em rochas calcárias, né, carbonato tanto de cálcio quanto magnésio, aqui 2 exemplos, calcita e dolomita, né, eles são influenciados, então tem uma quantidade maior de carbonatos, e isso influencia também no pH deles por conta dos processos de hidrólise. Aí aqui a gente tem essa tabela que nos permite, né, fazer essa comparação. Se a gente pegar aqui um rio da América do Sul e um da América do Norte, olha aqui a diferença em quantidade de cálcio, em quantidade de magnésio. Aqui é justamente por conta dos carbonatos. Em quantidade de bicarbonato, porque aí aqui na América do Sul, esse bicarbonato ele vem principalmente por conta da difusão atmosférica do CO2. E aqui na América do Norte ele tem 2 fontes. Uma é a difusão do CO2 atmosférico e a outra é a dissolução dos calcários, carbonato de cálcio e magnésio, que sofre hidrólise e forma também bicarbonato. Então, a concentração aumenta por ter essas 2 fontes. Tá? Se a gente observar aqui a América do Norte e Europa, tem características bem parecidas, diferente, né, daqui da América do Sul e da África, parte principalmente que está no hemisfério sul. Então, a geologia dessas regiões também está influenciando aí nessas características das águas.
As águas fluviais, né? Quais são as principais alterações, já que todos nós, toda vida que a gente está falando de qualquer ambiente, sempre temos que colocar os efeitos antrópicos, né? Nós, como seres humanos, sempre estamos desequilibrando ou interferindo, né, em todos os compartimentos do planeta. Tá? Então, a maior alteração delas, em termos antrópicos, vem na concentração de sulfato. Tá? Esse sulfato, 50% dessa alteração é de sulfato e 30%, né, de sódio e cloreto. Ou seja, há um acréscimo em torno de 50% em termos de sulfato e um acréscimo em termos de 30% de sódio e cloreto nas águas fluviais quando elas têm contato com atividades antrópicas, tá? Naturalmente, a principal fonte de sódio nas águas de rio é o intemperismo, né? Aquela lixiviação da bacia hidrográfica, principalmente se tiver como minério a halita, né, que é o NaCl. Assim também como da albita. Então, são dois minerais que podem fornecer sódio e cloreto. Se é uma água de rio, né, perto de um ambiente marinho, o spray marinho contribui em termos de 8%, né, da média global na concentração de sódio. Tá? E mais 28% do sódio da média global vem de origem antrópica, ou seja, nós adicionamos aí em termos de 28% de sódio quando os nossos rios recebem os nossos esgotos, tanto os domésticos, quanto os industriais, quanto aqueles provenientes de mineração. Tá? O cloreto tem basicamente as mesmas origens naturais e também antrópicas. Tá? A diferença vai ser a taxa. O spray marinho é 13%, é mais do que o sódio, porque tem mais cloreto do que sódio. Isso também a gente pode ver, né, de qual é essa origem lá naquele documentário que eu pedi para vocês assistirem no começo do semestre, que durante muito tempo os oceanos tinham alguns vulcões, né, no fundo oceânico que liberaram ácido clorídrico durante muito tempo. Então, por isso a grande quantidade de cloreto. Tá? E o sulfato, as principais fontes de sulfato nas águas fluviais, vem da bacia de drenagem, né, principalmente da gipsita, da anidrita e da pirita. 8% vem do vulcanismo e 3% origem biogênica, né, dos próprios organismos que ali vivem, que morrem, que se decompõem. E 2% vem de origem marinha e 54%, né, da média global tem origem antrópica, tem origem dos nossos esgotos, das nossas atividades. Já as águas de chuva, né, a primeira coisa, para ter chuva, a gente também viu isso na aula passada, ou na aula atrasada, não me lembro, que eu passei para vocês aquele videozinho dos rios voadores, né? Então, a gente sabe que para ter chuva não basta ter vapor d'água, é preciso que tenham partículas higroscópicas em suspensão na atmosfera, que são chamadas, né, conhecidas como núcleo de condensação. Por serem higroscópicas, elas atraem as partículas da água e elas vão lá se acumulando e crescendo até que ficarem pesadas o suficiente para precipitar. Então, precipitação é chuva. Tá? Então, as principais partículas higroscópicas, né, NaCl, e aí por isso que chove mais no litoral do que no sertão. Além da maior quantidade de evaporação do mar, e o mar está aqui pertinho, não precisa jogar isso para muito longe, tem também o spray marinho aí, com grandes quantidades de íons higroscópicos em suspensão, e faz com que a chuva precipite em maior quantidade. Ácido sulfúrico, sulfato de amônio, né? Então todos esses são, não só esses, mas todos esses são núcleos de condensação. DMS, tá? Sulfato DMS é justamente aquele que vem da degradação de material vegetal. Lembram lá que naquele vídeo dos rios voadores, o professor dizia que as árvores da Amazônia, elas
liberavam das suas folhas determinadas partículas que funcionavam como núcleo de condensação. Essa é a origem DMS. Tá? Então, a composição de uma chuva, ela vai depender desses núcleos, né? Se for uma chuva marinha, o núcleo principal vai ser NaCl, o núcleo de condensação. Então, ela vai ter mais sódio do que, por exemplo, uma floresta que tem muito DMS por decomposição de folhas e galhos e etc. Tá? E também dos gases dissolvidos. Aí vai depender se é uma região industrial, né, se é uma região de serra, se é uma região marinha, que vai ter gases dissolvidos diferentes também. Então, a composição da chuva vai depender desses dois fatores, a composição química. Áreas poluídas, geralmente tem concentrações maiores de sulfato e de nitrato, porque é o que vem, os óxidos de enxofre e de nitrogênio, que saem das chaminés das indústrias, ou dos carros, né, e que se encontram com o oxigênio, se oxidam e vão formando os vários, né, SO2, SO3, SO4, íon, né, NO2, NO3, assim vai. As chuvas marinhas, né, a gente vai ter uma concentração maior, obviamente, de todos aqueles íons que a gente tem em concentração maior na água do mar. Então, é o spray marinho aqui. Já áreas remotas, né, áreas rurais ou áreas de florestas, a gente encontra mais cálcio e potássio, que são de origem do próprio solo. Cálcio e potássio são elementos base na composição do tecido vegetal. Então, a serrapilheira que cai ali e se decompõe vai enriquecendo o solo com esses nutrientes. Então, lá também, né, a chuva vai ter maior quantidade de cálcio e de potássio. Se for áreas, né, agriculturáveis em que se use muito fertilizante ou que se queime a biomassa, né, geralmente entre uma plantação e outra o pessoal queima para ficar mais fácil de limpar, a gente vai ter uma chuva com maior quantidade de potássio. De novo, né, fertilizantes, geralmente o pessoal chama de NPK, são ricos em nitrogênio, fósforo e potássio, que são macronutrientes para os vegetais, e a queima da biomassa do mesmo jeito. Se na célula vegetal tem esses íons, então quando eu queimo eu libero. Tá? O sódio, por exemplo, ele pode ser um sinalizador. Se eu pego uma chuva e acompanho a concentração de sódio, ele pode ser um marcador de influência marinha nas águas de chuva. Então, eu posso, por exemplo, até onde vai a influência da Praia do Futuro na chuva? Aí eu vou, né, pego, sei lá, perpendicularmente à praia, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, e vou instalando coletores de chuva. E vou acompanhando essa concentração de sódio e eu posso descobrir até onde chega essa influência. Do mesmo jeito, o potássio vai ser marcador de influência de queima de biomassa. Por exemplo, nesse momento, né, a chuva ali na região amazônica deve estar com uma grande quantidade de potássio, né, porque tem tido muita queimada por lá. Então, é uma característica também para mostrar o que está acontecendo naquela região. A presença de amônia na chuva, ela faz com que a gente perceba que ali por perto tem criação de gado, ou se usa muito fertilizante, ou se queima biomassa ou combustíveis fósseis. Tá? Tanto a amônia como o íon amônio. Na realidade, a amônia aparece mais na forma de íon amônio, porque a amônia gasosa, se dissolve na água e forma o íon amônio. Isso faz com que a presença de amônia faz com que haja alteração no pH da chuva. Então, o pH vai ser maior do que o natural. Tá? Quando a gente tem locais onde predominam gases ácidos, tá? O pH diminui. pH é ácido. Mas o pH típico da chuva, como eu já falei há pouco, em regiões não poluídas, em regiões naturais, é ligeiramente ácido, ele é menor do que 6, próximo de 6, por conta lá da dissolução do CO2 atmosférico. É um processo natural. Aí tem essa tabelinha que mostra os íons majoritários da chuva. E a gente pode comparar aqui a diferença entre uma chuva continental e uma chuva costeira. Observe que vai ter todos, né, a composição química é a mesma, mas a concentração é bem diferente, dependendo
das características da região. Além de íons, a gente vai ter dissolvido também nas águas, tanto da chuva, quanto dos rios, quanto do mar, os gases. Esses gases são extremamente importantes para os organismos que vivem ali naquele ecossistema. E a dissolução de um gás num líquido, ela vai depender de 4 fatores principais. Primeiro é o próprio gás, a natureza dele, a sua composição química em termos de estrutura, né? Se é um gás polar, uma molécula polar ou uma molécula apolar. Como a água é apolar, como a água é polar, ela vai dissolver mais facilmente moléculas também polares. Então, quanto maior for a polaridade da molécula de um gás, maior será a sua solubilidade. Mas não basta apenas essa característica, precisa ver também a temperatura do corpo hídrico. Como o gás, o nome já está dizendo, é estado gasoso, se a temperatura for muito alta, ele não fica dissolvido, ele sai do corpo hídrico, porque até a própria água tende a ir para o estado gasoso se a temperatura for alta. E aí, por isso que a gente falou na aula passada daquela questão da poluição térmica. Às vezes eu não preciso poluir um rio jogando lá substâncias químicas. Basta que eu jogue água quente o suficiente, né, que ela vem de um trocador de calor de uma usina muito grande. Se eu não fizer o dimensionamento correto do corpo hídrico que vai receber aquela água pode afetar aquele corpo hídrico de tal forma que todo o oxigênio dissolvido, ou pelo menos a maior parte dele, seja perdida, e os micro-organismos ou os organismos que ali vivem não têm o oxigênio para respirar. Então venham a morrer. Então a temperatura por si só é uma forma de poluição física. Quanto maior a temperatura, menor a solubilidade de um gás num líquido. Outra coisa que vai influenciar é a força iônica daquele líquido que vai receber aquele gás. Ora, se a polaridade da água, né, faz com que influencia na solubilidade do gás, do mesmo jeito a força iônica. A força iônica, ela é dada pela quantidade de íons na solução. Os íons, eles têm partículas, né, que fazem com que eles ou atraiam mais ou repelam mais as outras espécies, dependendo da condição. Por exemplo, CO2. CO2, quando ele se dissolve na água, ele forma o ácido carbônico, que é um eletrólito fraco, que tende a se ionizar. Então, um gás, uma água com força iônica maior, vai ter íons que vão atrair aquele cátion e aquele ânion, ajudando naquela ionização. Então, ajuda na solubilização. Ele é retirado do equilíbrio quando ele é atraído, né? O ácido vai se dissociar mais facilmente, então ele consegue absorver mais gás para formar mais ácido, para se dissociar mais, e assim sucessivamente. Então, a força iônica da solução, do líquido que vai receber aquele gás, também vai influenciar, de forma que quanto maior for a força iônica, maior é a solubilidade. E, obviamente, a pressão do gás, a quantidade. Quanto mais gás tiver, mais ele vai solubilizar. Então, quanto maior for a pressão de um gás na atmosfera ou no ambiente acima daquele líquido, maior ele vai se solubilizar. Quem é o equilíbrio que rege, né, essa solubilização, essa difusão dos gases nos líquidos e assim, concomitantemente a sua solubilização, as constantes de Henry, né? Henry foi que estudou esse tipo de equilíbrio, então ele tem constantes que regem, né, esse equilíbrio de difusão. Tá? Então a gente tem aqui, em função da temperatura e da salinidade, ou seja, em função da temperatura e da força iônica. Tá? Aqui valores de constantes para a solubilização do CO2 em água. Aqui seria uma água de rio, não poluída, uma água com salinidade praticamente zero, em relação à água do mar, tá? E aqui as constantes para a água do mar. Então, há uma diferença de solubilização, já que as constantes são diferentes. E também a temperatura vai influenciar nesse processo. Como que a gente calcula quanto que
aquele gás consegue se dissolver. Então, quem rege a solubilização é a constante de R, então a gente consegue, a partir dessa constante, calcular. Então, por exemplo, a gente vai considerar aqui a solubilização do oxigênio numa água. Concentração atmosférica do oxigênio, né, a gente aprendeu desde o ensino médio que aproximadamente 21% da nossa atmosfera é oxigênio. A constante que rege esse equilíbrio O2 gasoso lá na atmosfera e O2 aquoso difundido no corpo hídrico a 25 graus é essa aqui, 1,124 vezes 10 a menos 3. O equilíbrio, a expressão do equilíbrio é constante de R é igual à concentração do gás sobre a sua pressão. Então, ó, a concentração do gás, então a concentração do gás vai ser a constante vezes a pressão. 21%, ou seja, transformando, dividindo por 100, dá 0,21. Então, a gente vai encontrar aqui uma água de salinidade zero, porque essa constante é para água de salinidade zero, esse valor. Não poluída, ela tem o máximo de oxigênio que se consegue dissolver, é 2,36 vezes 10 a menos 4 mol por litro, ou 7,55 ppm. Isso a 25 graus centígrados, tá? Temperaturas menores, dissolve mais. Temperaturas maiores, dissolve menos. Então, a quantidade de oxigênio de saturação vai ser diferente. O oxigênio se distribui numa coluna d'água de acordo com esse gráfico, de acordo com essa curva. Como que é essa curva? A gente tem aqui um corpo hídrico de profundidade aproximadamente 145 metros, tá? E o oxigênio vai se difundindo, primeiramente, pelo contato aqui, difusão simples, contato simples de atmosfera com água. Ele se difunde, tá? Então, vai ter um equilíbrio com o oxigênio da atmosfera. Dependendo do tipo de local, se for um local, por exemplo, com muito vento ou com muito movimento, como é o mar, pode acontecer injeção de bolhas devido à turbulência causada pelos ventos, locais de ventos fortes. Isso são dois processos que ocorrem aqui a nível de superfície. Então, por isso que, apesar de, teoricamente, a gente conseguir saber qual é a saturação é 100%, a gente vê que aqui na superfície, a gente pode atingir um pouco maior do que a saturação, um pouco mais de 100%, por conta do equilíbrio e da injeção de bolhas devido aos ventos, né, as correntes superficiais, horizontais, que a gente viu que são causadas pelo atrito do vento com a água do mar. Um pouquinho mais abaixo, aqui em torno de 60 até mais ou menos 100, se lembram lá da espiral de Ekman, camada de mistura até mais ou menos 100 metros de profundidade, uma média, vejam que há um aumento, há uma curva aqui aumentando a concentração de oxigênio, ainda maior. Esse aumento aqui, ele vem exatamente pelo processo de fotossíntese, ou melhor dizendo, para um corpo hídrico de produtividade primária. Os organismos que aqui vivem, né, aproveitam a luz solar que penetra até mais ou menos essa profundidade em média e fazem, né, o processo de fotossíntese. Nesse processo eles liberam oxigênio. Então eles consomem aquele CO2 que é difundido aqui na forma de bicarbonato com a luz, fazem o processo de fotossíntese, fixam, né, carbono na forma de célula vegetal e liberam oxigênio. Então, por isso que o oxigênio cresce. Como a luz penetra até mais ou menos 100 metros de profundidade, abaixo disso não há fotossíntese. Abaixo disso só há respiração. Então, organismos produtores só vivem até aqui mais ou menos 100 metros de profundidade, pelo menos os fotossintetizantes. E abaixo disso, só consumidores. Então, eles vão respirar. Então, eles vão consumir esse oxigênio. E por isso que a concentração cai. E vejam que com a profundidade ela vai diminuindo até abaixo da saturação. Quanto mais profundo, menos oxigênio vai ter. Tudo bem até aí, gente? Ainda tem alguém aí?
Professora, só uma curiosidade aqui. Diz. Essa quantidade que a senhora falou aí, a concentração do oxigênio numa água não poluída, esse 7,55 ppm, Isso. isso é considerado baixo, assim, comparado com outros gases? É alto? Isso. É ruim Vamos para lá. dissolver em água? Pronto, boa ideia. Na realidade, nos corpos naturais, a gente não compara a concentração de um gás com o outro. A gente sempre compara a concentração de um gás com o microsistema ou o ecossistema que vive ali. Então, por exemplo, para peixes, que são os organismos maiores, 5 ppm já é suficiente. Aí, numa saturação de uma água não poluída, salinidade zero, chega até 7,5, é o máximo, né, a saturação. Então, é excelente para qualquer organismo que ali viva. Agora, por que eu não posso comparar com outros gases? Porque vai depender essa concentração máxima, não só da temperatura e da força iônica, que são características do próprio corpo hídrico, mas características do gás. Por exemplo, a polaridade e a pressão na atmosfera. Então, olha, a gente tem em torno de 21% de oxigênio na atmosfera, e em torno de 0,37, 38, 40, dependendo de onde a gente estiver falando, 0,041, vamos botar assim, de CO2 na atmosfera. Então, mesmo que o CO2 consiga se dissolver todinho, ele não vai ter uma concentração igual a do oxigênio, porque a pressão é bem menor. Entendeu meu raciocínio? Entendi. Era mais dessa questão biológica mesmo, se, por exemplo, esse 7,55 era bom para os peixes, assim, num rio, por exemplo. Isso, Já era excelente. suficiente para eles. É mais do que suficiente, né? Então, os peixes precisam de aproximadamente ali 5 ppm, tá? Agora, é sempre bom ter um extra aí, né? Um pouquinho a mais, por quê? Porque não são só os peixes. Qualquer matéria orgânica que chegue naquele ambiente, né? Quando eu jogo um esgoto naquele rio, ele vai consumir. É uma reação espontânea, não tem como evitar. A matéria orgânica vai ser oxidada, ou seja, ela vai reagir com o oxigênio. Então, esse cálculo, inclusive, né, quando um governo, né, por exemplo, aqui no Ceará a gente tem a COGÉ. Se você, vamos supor, você resolveu fazer uma indústria, colocar uma indústria, né, vou começar a produzir, sei lá, um curtume. E aí eu preciso jogar o meu esgoto em algum lugar. Geralmente a gente joga nos corpos hídricos porque eles vão ser diluídos, né, e dependendo do que for, vai ser consumido pela biota que ali vive, etc, etc. Então, para poder jogar esse teu esgoto, esse teu efluente lá no corpo hídrico, você vai ter que pedir permissão. Quem vai fazer o estudo do corpo hídrico e do teu local é a COGÉ. A COGÉ vai dizer, você vai jogar onde? Eu vou jogar aqui na Lagoa do Pici, né, no açude de Santo Anastácio. Aí a COGÉ tem que ir lá estudar aquela água, ver como que está a condição daquela água, para saber quanto que ela pode receber de esgoto sem afetar a vida que ali existe. Aí, vamos supor, tem 7, faz de conta, né? Muito de conta, tá? Que tem 7 ppm de oxigênio lá. Aí ele vai agora estudar teu esgoto. Tu vai jogar quantos litros de esgoto por segundo? Qual é a quantidade de matéria orgânica que tem nesse teu esgoto? É X. Então não vai dar. Você vai ter que tratar até baixar tal nível para poder jogar lá no Santo Anastácio sem causar prejuízo à vida. Entendeu? Como é o processo? Para que serve a gente entender isso aí? Então é para isso que serve. E aí por isso que existe a legislação e diz, o esgoto só pode ser jogado nos corpos na característica tal, tal, tal. Então ele vai dar as várias características para que quando aquele corpo hídrico receber aquele esgoto, primeiro, não mate a vida que ali existe, e segundo, tenha condição realmente de ser diluído ao longo do caminho daquele corpo hídrico e não vá causar danos a todos que vão utilizar aquele corpo hídrico, não só o microsistema que ali vive, mas como se aquele rio lá na frente vai ser utilizado por alguém para aguar uma horta, ou para dar de beber aos animais que ele cria, ou a própria cidade vai captar para tratar e fornecer como consumo humano.
Então, é importante conhecer as características para poder saber a destinação, os fins e os tratamentos que precisam existir para não matar aquele corpo hídrico, porque se matar ele não vai servir mais para mais ninguém, e que ele possa ser utilizado da melhor forma possível, das várias maneiras. Aí, professora, usando assim um exemplo bem exagerado, assim, o Diz. rio Tietê, por exemplo, quando passa lá em São Paulo, ali já é morto, ali tem Ali mais já nada. foi, meu filho, porque essas legislações, elas são relativamente recentes. Para você ter uma ideia, a nossa Constituição só começou a olhar para a água em 98, se eu não me engano, foi na época o presidente Fernando Henrique Cardoso, que colocou na Constituição o Política Nacional de Recursos Hídricos. Tá? Você pode procurar, você pode botar assim no Google, Política Nacional de Recursos Hídricos. É uma lei, aí ele dá todas as definições, dá os valores, as quantidades. Foi ele que instituiu, por exemplo, a CONAMA, né? Dizer quais são as características da água bruta, que tipo de tratamento que precisa para, dependendo da condição da água bruta e para qual finalidade ela vai ter. Essa lei é linda, é maravilhosa, ela diz que a principal função da água é para consumo humano, então, em momentos de crise, você tem que parar tudo, mas não pode tirar o consumo humano. Isso é o que está na lei, não é o que acontece, né? Porque quando tem qualquer crise, a primeira coisa que faz é aumentar a conta nossa. Ninguém vai lá para a indústria, ninguém vai lá para a agricultura, só quem paga a conta é o consumidor. Mas está lá na lei, que é para ser prioridade nossa, né? Mas essa lei, ela foi muito boa, justamente porque veio, pelo menos, trazer luz a isso, né? A água, a definição é essa, os limites são esses, pode usar para isso, para aquilo outro, e tem que fazer assim, assim, assado. Mas são leis recentes. A parte de esgoto, a parte de resíduo, né, de lixo, ela já veio com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que virou lei, se eu não me engano, em 2010, com o Lula, que trouxe essa lei, né, porque já tinha da água, mas tudo bem, o que a gente vai jogar lá na água? As pessoas jogavam os esgotos in natura, e via que isso estava causando problema, né, então aí veio a Política Nacional de Resíduos Sólidos e semissólidos para dizer, tudo bem, você pode jogar, mas para você jogar, ela tem que estar nessa característica aqui, porque senão, daqui a pouco, o rio não vai mais suportar, que é o que aconteceu lá no rio Tietê. E qual é a importância disso? Depois que um rio está poluído a ponto de praticamente estar morto, para você recuperar é muito, mas muito, 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 muito mais caro e muito mais lento do que você prevenir e não deixar que aquilo aconteça. Então, essas duas leis juntas, elas já trouxeram luz para isso e ajudaram nesse sentido, né, de tentar preservar, senão a situação que nós estamos, que não é boa, estaria muito pior. Algumas leis ambientais foram revogadas no atual governo, mas a gente tem esperança de que algum dia esse quadro mude e a gente volte a cuidar com mais digamos assim, com mais força, né, do meio ambiente, porque se a gente destrói o meio ambiente, insanamente nós estamos destruindo a nós mesmos. Já pensou a gente sem água? Sem acesso à água? Ou, né, com a biodiversidade caindo a níveis perigosíssimos, né? Mas vamos lá. Quem sabe? Um dia dá certo. A presença de oxigênio num corpo hídrico, gente, ele é importantíssimo, porque é ela que vai reger todos os processos de oxidação-redução. Na semana que vem, a gente vai ver, por exemplo, que a presença do CO2 também é importante, porque ele rege todos os processos de equilíbrio ácido-base. O oxigênio rege os processos de oxidação-redução. Locais que têm grande quantidade de oxigênio ou a quantidade adequada de oxigênio dissolvido são locais oxidantes. Locais que não têm a quantidade máxima ou mínima, né, de oxigênio dissolvido, são locais redutores, tá? Então, o oxigênio, a gente não viu há pouco que tem águas que são ácidas e águas que são alcalinas?
em todas tanto na água ácida quanto na água alcalina, o oxigênio reage numa reação de oxidação-redução, ó, envolvendo elétrons, tá? Então, isso é importante porque também ajuda a reger vários outros processos. Aí, de novo, ó, aquela constante lá, e aqui só para a gente perceber a história lá da temperatura, né? A saturação de oxigênio a águas a 0 graus centígrados, por exemplo, lá no Polo Sul, chega até 14,7 ppm de O2. Então, teoricamente, por exemplo, uma água dessa aguenta uma carga de esgoto muito maior do que uma água aqui, ó, com uma temperatura de 35 graus, que tem no máximo 7 ppm de oxigênio dissolvido. Então, por exemplo, aqui em Fortaleza, boa parte do esgoto da gente, uma pequena parte do esgoto da gente é recolhido pelo projeto Sanear, e ela é conduzido ali para aquela estação de pré-tratamento de esgoto ali na leste-oeste. Lá eles tiram a parte sólida, passa por uma lagoa de estabilização para parte da matéria orgânica já começar a ser degradada pelos micro-organismos que tem lá e depois joga no mar. Para jogar aquela quantidade de esgoto no mar, primeiro foi preciso fazer um estudo para saber quanto que o mar suportava, até onde que tinha que ir o interceptor oceânico para não ter perigo de jogar e a maré trazer de volta. Mas mesmo jogando no mar, né, quanto que o mar tinha condição de recuperar. O mar é enorme, né? Recuperar não, desculpa, aceitar. Mas, por exemplo, aqui na Caucaia, tem um condomínio, o condomínio Guadalajara, que é um condomínio enorme, e a água desse condomínio, ou o esgoto, desculpa, ele é jogado no rio Maranguapinho, que já é um rio sofrido. Então, existe uma estação de tratamento de esgoto, e essa é tratamento mesmo, não é pré-tratamento, ali perto que recebe o esgoto do condomínio Guadalajara, é uma estação teste da CAGES, e que faz um tratamento, faz um pré-tratamento, parte dessa água pré-tratada vai para o rio Maranguapinho e a outra parte segue para o tratamento como um todo, e a água que sai lá tem condição de ser água para consumo humano. Só que nós ainda temos uma sociedade com pouco instrução e muito preconceito, ninguém vai consumir essa água. Então, eles usam essa água, gasta-se dinheiro para tratar a água e usa essa água para, por exemplo, desentupir bueiro quando está precisando, joga um jato forte de água ou para aguação, né, de canteiros e etc. É uma água que poderia ser consumida, mas é utilizada nesses fins menos nobres, digamos assim, ó. Olha só, você que estava perguntando, os peixes, eles precisam de, no mínimo, ó, 5 ppm de oxigênio dissolvido. Então, aqui, quando uma água tem 7, ainda está beleza, se ela não estiver poluída, tá? A matéria orgânica, como eu falei, ó, entrou na água, que eu estou representando CH2O como matéria orgânica, tá? Porque toda matéria orgânica tem muito carbono, muito hidrogênio e oxigênio, né? Então, ela reage com oxigênio, formando água e CO2. Isso em meio aeróbico, meio oxidante. Se for um meio redutor, um meio anaeróbico, um meio onde não tem oxigênio, a matéria orgânica se decompõe, formando metano e monóxido de carbono, desculpa. Por isso que o metano é conhecido também como gás dos pântanos. Os pântanos são locais que estão sempre submersos e o ambiente é redutor. Então, toda matéria orgânica que chega lá, ou que mesmo é produzida lá pelas próprias formas de vida que lá vivem e morrem, ela vai ser decomposta, formando metano e monóxido de carbono. Mas as outras espécies que chegam também ao corpo, ou que são formadas lá, podem consumir oxigênio para sua oxidação. A gente viu há pouco, ó, que locais onde tem esgoto ou fertilizantes, chega muita amônia e íon amônio no corpo hídrico. Essas duas espécies são as espécies mais reduzidas do nitrogênio. Então, encontrando com o oxigênio na da água, elas reagem para formar os nitratos, que são utilizados como nutrientes nos processos de produção, né, de fixação por célula vegetal. O equilíbrio faz com que todos esses processos ocorram sem problema algum.
O grande problema são as ações antrópicas, que jogam quantidades muito grandes em velocidades maiores do que os corpos hídricos são capazes de funcionar, mantendo o seu equilíbrio. Tá? E como é que a gente descobre quanto de O2 que tem numa água? Olha só, existem vários métodos. Tá? Os métodos mais utilizados são a DBO e a DQO. A DBO, ela mede a capacidade de um corpo hídrico de receber matéria orgânica, né? Por exemplo, um esgoto doméstico. A DQO, ela é mais utilizada para esgotos industriais, né? Uma oxidação mais efetiva ou mais drástica, né? Como que faz a DBO? Eu não vou dizer, porque vai ser um dos temas das apresentações, tá? Do mesmo jeito a DQO. Então, vai ser uma das apresentações, depois vocês vão descobrir, tá? Mas DBO quer dizer demanda bioquímica de oxigênio, então ela serve para ver quanto, né, de oxigênio naquele corpo hídrico sobra depois que ele reage com a matéria orgânica que ali vive. Do mesmo jeito a DQO, ele mede quanto de oxigênio que tem depois que reage com, por exemplo, um efluente industrial. Ainda existe o método de Winkler e a gente também pode medir utilizando sondas. As sondas é como se fosse um potenciômetro, né? Só que a sonda, ela tem uma limitação. Primeiro, elas são muito sensíveis, são fáceis de perfurar, né, a sua película. Para a gente calibrar, eu preciso de uma água onde eu coloque lá sulfato ácido de sódio e agitar até que todo o oxigênio seja consumido no ambiente redutor. Então, ela tem uma dificuldade de calibração, é mais difícil, né? Só quando a pessoa tem um laboratório bem equipado, que geralmente tem sonda. A vantagem é porque você pode levar para campo, né? A DBO, mais ou menos dá para fazer em campo, e a DQO eu vou deixar para as apresentações, tá? Uma outra forma de medir oxigênio é utilizando o método de Winkler. O método de Winkler é uma titulação de oxidação-redução, é um método iodométrico. Você tem que ter um frasco específico, onde você recolhe a amostra e inocula essa amostra com essa substância, né, o hidróxido de manganês, que é feito através dessa reação do sulfato de manganês com o hidróxido de sódio. Quando essa substância encontra o O2, ela precipita, né, formando esse produto aqui. Então, ela precipita, e aí a gente vai pegar esse produto, atacar com ácido para transformá-lo em sulfato de manganês, e é esse sulfato de manganês que a gente vai titular, né? A gente vai atacar com o iodeto de potássio, ele libera o iodo, e a gente titula o tiosulfato de sódio. Então, através do volume da solução padrão, a gente descobre a quantidade de iodo liberado. Essa quantidade de iodo liberado, ó, é proporcional, é 1:1, a quantidade de sulfato de manganês que foi liberada a partir dessa espécie, também é de 1:1, e observem, ó, que essa espécie se relaciona com a quantidade de oxigênio de 2:1. Então, a partir desse volume, a gente consegue descobrir quanto de oxigênio que tem naquela água daquele corpo hídrico. O oxigênio, como eu falei, ele vai reger todos os processos de oxidação-redução do corpo hídrico. A reação, tanto alcalina quanto ácida dele, envolve elétrons livres, né? Então, ele também vai, a quantidade de oxigênio ou a falta desse oxigênio vai influenciar no que a gente chama de escala PE. Esse PE aqui é o mesmo raciocínio do pH, só que aqui o que a gente está vendo é o potencial, né, de oxidação-redução daquela água. Tá? Então, o PE é o menos log da atividade daquela quantidade de elétrons disponíveis ali. Né? Então, por exemplo, ó, isso aqui saiu do lugar, tá? Esse tracinho é bem aqui, é uma fração.
obedece à equação de Nernst, né? Então, por exemplo, a gente sabe, ó, se for um ambiente que tem bastante oxigênio, o nitrogênio se encontra na sua forma mais oxidada, que é o nitrato. Se for um ambiente totalmente anaeróbico ou redutor, o nitrogênio vai se encontrar na sua forma mais reduzida, que é o íon amônio. Então, através dessa reação, a gente pode calcular aqui, ó, qual é o potencial, né, relacionado com o pH de uma água onde eu posso ter, né, vamos supor que eu estou tratando um açude onde eu vou criar peixes, e eu preciso que tenha, eu estou jogando lá todo dia ração, na ração tem nitrogênio, né, NPK, mas eu preciso que ele fique totalmente na forma de nitrato. Então, através do potencial, eu posso descobrir qual é o pH, né, que eu tenho que ajustar aquele tanque para garantir que o nitrogênio esteja na sua forma mais oxidada e os peixes possam utilizá-lo como nutriente e ainda sobre oxigênio para que eles respirem. Tá? Se a água tiver uma baixa disponibilidade de O2, ela vai, obviamente, ter como principal... Tem alguém tentando entrar? Só um minuto, tá, gente? Pronto. Se a água tiver uma baixa disponibilidade de O2, aí ela vai ter, né, dentro desses equilíbrios, a principal espécie que vai predominar são aquelas mais reduzidas, né? O oxigênio, o carbono, ele vai estar presente em ambientes com boa disponibilidade de oxigênio na forma de CO2, que é aquela reação da oxidação da matéria orgânica, ou em ambientes anaeróbicos na forma de metano, que é a decomposição. Do mesmo jeito, o enxofre, nitrogênio, né, dependendo, falta de oxigênio, forma de sulfeto, presença de oxigênio, sulfatos, né? Nitrogênio, as formas mais reduzidas, onde não tem oxigênio, amônia e íon amônio. Onde tem disponibilidade de oxigênio, como que eles vão aparecer? Nitrito, ou NO2, ou nitrato. Para que serve isso? De novo, olha, se eu tenho uma água bem oxigenada em um determinado açude ou rio, eu vou saber quais são as espécies que eu tenho que procurar ali. Mas, se de repente acontece algo muito estranho, por exemplo, um tempo desse, lá no açude de Santo Anastácio, no açude do Pici, de repente, de um dia para o outro, que o açude ele já está muito judiado, né? Mas o pessoal ainda consegue sobreviver por lá, os peixes, né? Alguns. Mas de repente, de um dia para o outro, apareceu um monte de peixe morto. Isso é, o que foi que aconteceu? Aí a professora Helena foi lá, Helena Becker, pegou uma coleta de água e viu que tinha uma quantidade de amônia e de íon amônio muito maior do que o natural. Isso quer dizer o quê? Se tem uma quantidade de amônio e de íon amônio muito maior do que o natural, quer dizer que teve algum evento que roubou ou que usou o oxigênio dissolvido, a água ficou redutora. Como não tinha oxigênio dissolvido disponível, os peixes morreram. Que evento foi esse? Oxe, uma coisa assim, de uma hora para outra, só pode ter sido uma grande descarga de matéria orgânica. Aí a gente foi investigar e soubemos que tinha um esgoto ali na região da Bela Vista entupido, e a CAGES veio lá desentupir e jogou esse esgoto todinho com um jatão d'água dentro do açude de Santo Anastácio. Então veio uma carga muito grande de esgoto doméstico com elevada quantidade de matéria orgânica e também com grandes quantidades de amônio e de íon amônio, porque são das nossas excreções, da nossa urina. Isso fez com que o oxigênio dissolvido na água fosse utilizado nessas reações, e aí não tinha oxigênio para os peixes e eles morreram. Então, saber marcar as espécies presentes dá até para a gente entender que processo aconteceu ou não dentro de determinado corpo, ou o que aquele corpo pode aguentar dentro de uma descarga, ou em que aquela água pode ser utilizada. Entenderam? Essa situação foi resolvida, professora? Claro que não. Claro que não, porque
Depende da prefeitura, a prefeitura tinha que fazer toda uma ligação de uma determinada comunidade muito pobre que mora ali no entorno e que joga esse esgoto todo dia lá no açude, aí tem que fazer toda essa parte de sanear para lá. Comunidade pobre não recebe atenção da prefeitura, não importa qual é o governo. A CAGES, o jeito mais fácil dela é jogar lá, até porque a universidade, na sua direção também, não reclama, e não reclama por quê? Porque a própria estação de tratamento de esgoto da universidade, tanto do campus do PC, quanto aqui do campus do Porangabuçu, não está funcionando, então não tem o que dizer, ninguém pode reclamar, que ele vai dizer, vocês mesmo não fazem, por que a gente vai fazer? Então, tá aí, né? Foi resolvida no sentido de que, como aquilo ali foi uma descarga pontual, ela não vai ficar acontecendo todos os dias. Mas na hora que tiver um entupimento de novo, a CAGES vai fazer a mesma coisa novamente. Ninguém faz nada. Infelizmente, a realidade é essa. Só um minuto, tá, gente? Amor, eu já botei a janta delas, viu? Ok, então olha só, eu trouxe aqui uma coisa que aconteceu parecida com essa do esgoto lá no açude de Santo Anastácio, né? Só que eu trouxe que quando a gente fala de esgoto, a gente já tem aquela noção, né? É poluição, então não presta mesmo não. Mas aqui, ó, aconteceu lá em São Paulo, no interior, com melaço de cana. E eu trouxe para a gente ter uma ideia de como a gente precisa entender criticamente as coisas, né? Eu tenho falado aqui algumas vezes para vocês que poluição não é necessariamente função da espécie química. É claro que se é uma espécie que não é natural, uma espécie que foi produzida como um pesticida, uma coisa assim, uma espécie sintética, pequenas quantidades daquela espécie no meio ambiente já é poluição. Mas qualquer espécie, mesmo natural, ela pode ser poluição. O que vai influenciar é a quantidade. E é por isso que a legislação, ela coloca os limites, só pode jogar aqui esgoto desse tipo, ou tratado quando tiver com esses parâmetros aqui, tá? Porque, olha só, a gente tem um negócio de dizer assim, se é biodegradável, tá beleza, né? Não vai ser ofensivo ao meio ambiente, mas não é bem assim. Aconteceu esse acidente aqui, em 2003. Teve um vazamento numa usina de álcool e açúcar e 8 milhões de litros, né, de melaço de cana. Só caldo de cana aqui concentrado. Atingiu o rio, produziu uma mancha que aproximadamente, né, cobriu 150 quilômetros de extensão, e matou 208 toneladas de peixes em apenas alguns dias. Tá? Aqui eu coloquei a DBO, que é quando a gente mede aquela quantidade de oxigênio, né, necessária. O esgoto da nossa casa, 220 miligramas de oxigênio são necessários para cada litro de esgoto. Uma indústria de refrigerante, que tem muito açúcar, 1.188 miligramas. Uma indústria de açúcar e álcool, 25 mil. Mas isso aqui é o esgoto. No esgoto já sai só o que não presta. Aqui é o melaço todo, o açúcar ainda estava todinho aqui, gente. Então eu fiz uns cálculos aqui que são apenas aproximados. Aproximados por quê? Porque eu não conheço o ecossistema lá desse rio, eu não conheço a profundidade, eu não conheço o volume total de água, etc. Tá? Só para a gente ter uma ideia. Então, olha só. 1 litro de melaço de cana, né, ele pesa em torno de 1.180 gramas. Então, 8 milhões de litros tem essa massa aqui. O melaço de cana, ele tem um Brix de 20 graus, né, que quer dizer mais ou menos 82% de melaço. Dentro desse 82% de melaço, açúcar, eu estou levando em consideração só o açúcar, tá? Matéria orgânica na forma de açúcar, porque ela também tem sais dissolvidos, tem cálcio, tem um monte de coisa, tá? É 60%. E eu coloquei, né, aqui a massa molar desse açúcar. Então, qual foi a massa de açúcar que caiu lá dentro daquele rio? Peguei lá a massa de melaço, né, vezes 82% do Brix, 60% que é a parte de açúcar que tem dentro dessa solução, dividi aqui por 10 mil, que é o 100 vezes 100, né, por cento e por cento, tá? Então, a gente encontrou essa massa aqui, a massa de açúcar que caiu lá na água do rio, 1,2 vezes 10 a nona gramas.
Em termos de número de mol, né, dividindo aqui pela a massa molar, o número de mols é esse aqui, ó, 3,5 vezes 10 a sexta. Se a gente levar para aquela reaçãozinha de oxidação da matéria orgânica, que é de 1 para 1, aquele rio precisaria ali, ó, de 3,5 vezes 10 a sexta mol de oxigênio dissolvido para tratar, para oxidar essa quantidade de açúcar e não causar muito problema. Só que, se a gente for ver a saturação de uma água não poluída, que esse rio provavelmente não é, assim, não tem essa saturação, deve ter alguma poluição lá, deve ter organismo, deve ter um monte de coisa lá, né? Mesmo que ele fosse uma água de salinidade zero, não poluída, a quantidade de oxigênio requerida para que essa substância, açúcar, só açúcar, né, não causasse problemas, é 1,48 vezes 10 a décima vezes maior do que o máximo que se satura. Então, realmente não tinha como não acontecer esse problema sério que aconteceu. E aí, só para chamar a atenção disso, às vezes a gente tem essa visão simplista das coisas. Ah, se é biodegradável, então, beleza, eu posso usar à vontade. E não é bem assim, né? Por exemplo, para tentar se resolver a questão dos plásticos, então, tenta criar-se plástico biodegradável. Mas o plástico biodegradável em grandes quantidades vai ser problema do mesmo jeito. E aí eu volto para aquela tecla que eu vou bater nela até o fim do semestre. E vocês só não vão me ver mais bater nessa tecla porque não vão ter mais aula comigo. Que a gente precisa rever os nossos hábitos em termos não só qualitativos, mas também quantitativos. A gente consome em excesso, mesmo nós, país pobre, pessoas pobres, eu sou pobre, mesmo assim a gente ainda consome em excesso. Então imagina o pessoal aí dos países ricos e esse pessoal que não tem a mínima consciência de nada, né? Não tá nem aí pro planeta também. Eu trouxe aquela história, né, que a senhora falou do começo, da água natural. Se botou alguma coisa estranha, a água já não é mais natural. Exatamente, ela vai ter um chiclete, uma casca de banana, já tá poluída. A água, ela está em equilíbrio com a atmosfera, com a litosfera, com os organismos que ali vivem. Então, o Le Chatelier já disse isso para a gente. Quando eu coloco qualquer coisa num sistema em equilíbrio, eu vou mexer naquele equilíbrio. Então, né, eu joguei ali o açúcar, que ele também reage com o oxigênio, que é o mesmo oxigênio que os peixes respiram, então eu já desequilibrei tudo, tá? Aqui, ó, eu trouxe só um cálculo, né, para a gente ter ideia de como é que, por exemplo, aqui na leste-oeste, quando a gente passa lá, a gente sente um cheiro desagradável, correto? Todo. Pois é. E lá tem muito vento, as lagoas de estabilização são a céu aberto, teoricamente tem oxigênio suficiente, mas mesmo assim não é oxigênio suficiente pelos processos naturais de injeção de bolha através do vento ou por difusão atmosférica para degradar toda aquela matéria orgânica. Uma vez eu fui fazer uma visita lá, de uma disciplina que eu dava, e eu perguntei, mas por quê? O que é que está acontecendo? Ela disse, não, a gente não só o oxigênio natural é suficiente, então a gente tem que adicionar substâncias que liberem esse oxigênio, por exemplo, sulfatos, nitratos, sais, né, que reajam com a matéria orgânica, que a matéria orgânica possa ser oxidada. Só que eles estavam com como é que se diz? Um orçamento limitado e tinha aumentado o preço lá do sal no mercado internacional e eles não estavam conseguindo comprar a quantidade suficiente. Nessa época o cheiro estava pior do que o que é o normal, né? Então, por isso que causa aquele cheiro. Eu também, nessa mesma disciplina, fui visitar com os meninos uma indústria de têxtil, né? E eles têm lá, eles tratam o esgoto dos banheiros e do restaurante num processo lá que é uma construção em forma de parafuso, né? É um processo holandês. E é a céu aberto. E a gente ficava assim, na beira desse parafuso, olhando o esgoto passar lá, e a gente não sentia cheiro de nada. Porque ele foi dimensionado em quantidade suficiente e a forma dele ser em forma de parafuso fazia com que ele tivesse um movimento maior e conseguisse absorver mais oxigênio quando vinha dos ventos, que a matéria orgânica era oxidada e não deixava aquele cheiro
ruim, que é justamente quando não tem oxigênio suficiente, ela vai ser decomposta formando metano ou sulfetos, que causa aquele cheiro desagradável. Tá? Então, aqui, ó, se eu fosse trabalhar numa estação de tratamento, como que eu saberia quanto de oxigênio que precisa? Então, tá aqui, ó. A vazão de esgoto de uma cidade é de 93.750 metros cúbicos por dia. Aí calculou a DBO, né, que é a demanda bioquímica de oxigênio média do esgoto. E ele diz que é 265 miligramas por litro, ou seja, com a quantidade de matéria orgânica que tem naquele esgoto, ele precisa, aliás, a quantidade de matéria orgânica é 265 miligramas por litro. Tá? Aí ele diz assim, calcule a demanda total diária de oxigênio em quilos, tá? E a população equivalente do esgoto. Então, ó, pegou aqui a quantidade de esgoto que se joga por dia, multiplicou por 10 a terceira, por quê? Porque é metro, né? Então, de metro para milímetro, para poder ir para ml, é 10 a terceira. Como é cúbico, 10 a terceira de novo. E multiplicou aqui, ó, pela demanda bioquímica, vezes 10 a menos 6, por quê? Porque a gente tem aqui, ó, miligramas por litro, então partes por milhão, 10 a menos 6. E a gente encontrou, ó, que na realidade a matéria orgânica que tem ali é 24 mil quilos, quase 25 mil quilos por dia. No Brasil, né, adota-se a seguinte relação, né, a contribuição per capita de DBO no esgoto brasileiro é de 54 gramas por habitante por dia. Isso aqui leva em consideração a população, como é que se diz, índice de alimentação, de evacuação, quantidade de esgoto que vai, tipo de alimentação. Então, cada país tem a sua contribuição. No Brasil é essa. Então, para saber a população, aqui ele diz que cada um de nós, por dia, joga lá no esgoto em torno de 54 gramas de matéria orgânica. Tá? Então, a população equivalente, a partir dessa DBO, é só pegar a DBO e dividir pela a per capita, né? E aí a gente diz, ó, então nessa cidade tem aproximadamente aí 460 mil habitantes. E para tratar o esgoto dessa cidade, quanto de oxigênio eu vou precisar? A relação é que para cada quilograma de DBO, eu preciso de 2 quilos de oxigênio, porque tem não só a matéria orgânica, mas também tem outras substâncias que vêm junto no esgoto, né, que deixam aquilo reduzido, como, por exemplo, os compostos nitrogenados, que vêm na sua forma reduzida, amônia e o amônio, que precisam de oxigênio para ir até o nitrato. Então, por isso que a relação é essa. Então, eu multipliquei. Então, para tratar esse esgotinho aqui e poder jogar no corpo hídrico e não ficar aquele cheiro, eu precisaria de aproximadamente 50 mil quilos de oxigênio por dia. Tá? Então, o fato da gente medir a quantidade de oxigênio, medir a DBO, ele serve para esse tipo de previsão, não só para tratamento de esgoto, mas também para tratamento de água, para destinação daquela água naquele corpo hídrico, se o corpo hídrico pode receber o esgoto, que quantidade de esgoto e em que níveis aquele esgoto pode ser lançado lá, se ele pode ser lançado in natura ou se ele tem que sofrer um pré-tratamento antes. Ok? Era esse o que a gente tinha em termos de, como é que se diz? Conteúdo para hoje. Alguém quer perguntar, colocar, ajudar? Só uma pergunta só que a senhora falou aí da leste-oeste. Então, Sim. o problema lá é porque tratam, mas não tem oxigênio suficiente lá para... Exatamente. Tem mais esgoto do que oxigênio. Exatamente. Eles não tratam, viu? Ó, existe uma diferença entre tratamento e pré-tratamento. O tratamento, ele, assim, nos termos técnicos, né? Ele é tal de que eu posso pegar aquele esgoto e quando eu terminar o tratamento, ele servir de novo para consumo humano. Por exemplo, na Califórnia, eles fazem isso. A Califórnia é uma região muito seca, uma região desértica, e eles utilizavam muito água de poço, mas eles estavam tirando tanto água subterrânea que já estava tendo afundamento de terreno. Então, eles resolveram começar a captar todo o esgoto da cidade, tratar
esse esgoto, a parte dele é jogada no subterrâneo para repor aqueles poços e outra parte é para o consumo da própria cidade. Então, eles fazem o tratamento completo, aquela água entra como esgoto e volta como água com características para consumo humano. Ali na Leste-Oeste, a gente faz só o pré-tratamento. Você diminui a carga orgânica. Primeiro você faz toda uma filtração, um peneiramento, né, passa por telas para tirar o que vem, por exemplo, ponta de cigarro, absorvente, plástico, o que vem, né, que as pessoas jogam. Aí depois aquele líquido, né, com a carga orgânica praticamente, vai para lagoas de estabilização, passa ali um determinado tempo, onde os micro-organismos, especialmente os patogênicos, vão, né, ter seu ciclo de vida e vão morrer, e uma parte da matéria orgânica já vai ser oxidada, e aí eles lançam no mar, para o mar fazer o restante do tratamento, né, os ecossistemas que ali tem no mar, vão comer aquele esgoto, né, mas se fosse um açude, provavelmente eu precisaria de mais uma etapa para diminuir ainda mais essa carga, porque o volume de carga orgânica dentro do mar é diferente, né, dentro do açude, porque o volume do mar é muito maior para receber e a capacidade de acolher sem causar desequilíbrios é muito maior. Aí alguém pode dizer assim, professora, mas é melhor fazer esse tratamento de esgoto para ele voltar a ser água de consumo humano ou é melhor dessalinizar a água do mar? O que é que vocês acham? Acho que economicamente... Acho que o tratamento... Fala aí, Samara, fala aí. Acho que o tratamento de esgoto é mais viável, como o João Paulo ia falar, economicamente, né? Mais barato. Por que vocês acham isso? Se é que era isso mesmo que o João Paulo ia falar. Eu penso muito assim pela questão até química mesmo, porque para você dessalinizar, você tem que dar muita energia para tirar o sal da água e fazer a osmose, fazer lá os processos lá osmóticos. E Exato. Cuidar é mais uma questão comportamental, uma questão do continente mesmo já. Eu penso muito assim. Exatamente. Ó, a gente não viu lá no começo da aula aqueles slides que mostrava a quantidade de sal diferente da água do mar para a água doce, água do rio? Então, esse esgoto, ele já é uma água doce. Se eu retiro a parte sólida por peneiramento, consigo baixar a carga orgânica por lagoa de estabilização, e depois passo ele por uma osmose, ele já vai, essa membrana de osmose, ela vai resistir, ou aguentar, né, uma quantidade de esgoto muito maior do que se fosse água salina. Aquela com água salina, ela ia entupir mais rápido, ela ia saturar mais rápido essa membrana, então seria mais caro. Além do que, quando eu faço uma dessalinização da água do mar, eu passo a osmose, a água sai maravilhosa, né, mas fica um concentrado do outro lado, fica uma parte dos íons desse sal, aliás, a maior parte desse sal vai ficar retida e eu vou ter que solubilizá-lo para retirar e jogar em algum lugar, geralmente joga de novo no mar. Só que essa água vem com uma concentração de sal muito maior do que a natural. Então, ela é mais densa. Se lembram da aula passada, o João Paulo não, porque não estava, que a gente falou lá da corrente termoalina, né, que quando a água congela, como a água do mar fica mais densa, porque fica mais salgada, ela afunda. Então, essa água aqui, que ficou, né, que é o chamado concentrado da osmose, se eu jogar no mar, ele vai afundar. Ele não se mistura facilmente com a própria água do mar. E ele vai para o fundo e vai interferir nos ecossistemas de fundo que não estão adaptados àquela salinidade. Então, eu tenho que gastar mais energia também para tentar misturar da melhor maneira possível aquela água, para que ela se dissolva na própria água do mar e cause menos danos. Então, causa mais energia para bombear, as membranas de osmose se saturam mais rapidamente e eu ainda tenho que gastar também energia com o que eu vou jogar fora. Então, é mais viável tratar o esgoto, só que a gente precisa perder o preconceito. Se a gente souber que está tomando água de esgoto, todo mundo não vai querer tomar, né? O consumidor precisa ter mais consciência e também a gente tem que ter mais confiança, né?
Porque a gente tem muito esse complexo de vira-lata. Você chega lá nos Estados Unidos, você toma água do esgoto achando lindo. Se fosse a Cagés que mandava, você dizer, mas menina, confio não, sei lá se a Cagés trata essa água direito. A Cagés é uma das melhores empresas de tratamento de água que tem no mundo, viu? A gente tem que confiar mais em nós mesmos. Outra coisa também, professora, que eu penso a senhora falou muito aí de rios, reaproveitamento. É aquele lá da Europa, do Tamisa, né, que é o de Londres. Era um rio poluído. Eles conseguiram, não sei como, mas conseguiram despoluir um pouco, e ele é usado tanto agora também até para questão turística, questão ecológica. Seria tão bom assim se a gente pudesse usar o Rio Cocó como um canto ecológico, Maranguapinho, os rios daqui mesmo do Brasil. Exatamente, mas para isso aproveitado total. A nossa população precisa primeiro ser consciente. Na realidade, há uma diferença muito grande, sabe, João Paulo? Eu penso nisso também. A gente tem um abismo social muito grande. Você vai falar para um cara que mora lá na beira do Rio Cocó, que não tem acesso a esgoto, nem água tratada, nem educação, nem nada, dizer assim, macho, não joga o teu esgoto aí não, tu tem que arranjar dinheiro para fazer uma ligação para sanear, ou então não bota a tua casa aí não, vai morar em outro lugar, e o cara vai dizer assim, meu amigo, arranja aí dinheiro para eu morar no outro lugar que eu moro. Então, a questão nossa aqui não é só de consciência ambiental, é também de abismo social, sabe? A gente tem que trabalhar tanto em tantas áreas que ainda demora pra caramba, sabe? A gente estava começando a diminuir esse abismo social e de repente agora ele se aprofundou ainda mais, sabe? A situação tá bem difícil. A gente tem regredido muito. Eu acho que é por isso também que preferem fazer a dessalinização, porque a dessalinização é só no mar, resolve o problema lá do mar, da areia para frente. A questão do rio tem que ser do continente, pessoas, políticas. É complicado. O problema é que resolve o problema da água, mas vai causar problemas no mar depois, com o tempo. Mas isso é assunto para depois. Eu vou encerrar agora, gente, porque eu tenho reunião agora às 6 horas, aí eu vou só dar um tempinho para ir no banheiro, tomar uma aguinha, para voltar para cá, tá certo? Agradeço de novo a presença de vocês. Quarta-feira que vem a gente se encontra novamente. Eu recebi a mensagem hoje que o STI vai estar em... como é que se fala, menino? Manutenção. Então, eu não sei se eu consigo colocar esse vídeo, a URL dele, hoje ainda no SIGA. Uma outra coisa que eu queria perguntar a vocês, se vocês querem que eu coloque no SIGA os slides das aulas que tem lá no YouTube. Porque aí tem gente que prefere, né, pegar o slide, que ele fica paradinho, você consegue fazer anotações. Se tiver como. Tem sim, eu vou colocar então, só não sei se vai ser hoje por conta dessa manutenção do STI. Mas daqui para amanhã chega. Os slides das aulas que estão no YouTube, os slides dessa aula e a URL dessa aula quando eu subir para o YouTube. Tá bom, gente? Tá certo. Obrigadão. Obrigado. Bom resto de semana para vocês e até quarta, tá? Obrigado, tchau. professor. João Paulo, prazer, querido. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, Carlos. Amei a aula, professora. Muito obrigado. Querido, obrigada também, viu?